Imagine, por um instante, que o lugar onde você se sente mais seguro, o espaço em que repousa, sonha e busca paz talvez não seja tão protegido quanto parece. Há segredos escondidos entre paredes silenciosas, lembranças que ecoam no ambiente e sinais sutis que, muitas vezes, você já percebeu, mas escolheu ignorar. Essa sensação repentina de inquietação, aquele peso inexplicável no ar ou até mesmo a impressão de estar sendo observado, nada disso é acaso. É como se o próprio céu estivesse tentando chamar sua atenção. Quando falamos sobre segurança, pensamos em trancas, portas fechadas e câmeras de vigilância. Mas e quanto às portas invisíveis, aquelas que não podem ser vistas pelos olhos humanos, mas que podem ser sentidas pelo coração e pelo espírito? Quantas vezes você já entrou em um cômodo da sua casa e percebeu uma atmosfera estranha, uma mudança súbita de energia que não conseguiu explicar? Isso não é imaginação fértil. É um aviso, um alerta de que há algo além do que os olhos podem contemplar. O mundo espiritual não é feito apenas de símbolos ou metáforas. Ele é real e exerce influência direta na vida diária. Talvez você já tenha percebido situações em que sua mente ficou confusa sem motivo aparente, noites em que o sono parecia fugir ou pensamentos de inquietação surgiam do nada. Esses sinais são como toques sutis do céu, cutucadas divinas chamando você para enxergar o que está além da superfície. Nada disso é coincidência. Há uma mensagem urgente sendo liberada sobre o ambiente em que você vive. A verdade é que cada casa carrega marcas invisíveis. Palavras ditas em segredo, emoções carregadas de dor, visitantes com intenções ocultas. Tudo isso deixa rastros no ambiente, mesmo que ninguém perceba de imediato. Assim como a alegria pode preencher um espaço, também existem cargas emocionais e espirituais que permanecem ali, moldando a atmosfera de forma silenciosa. O problema é que, quando ignoramos esses sinais, acabamos nos acostumando com uma presença que não deveria estar ali. É por isso que hoje você está aqui, ouvindo esta mensagem. Não se trata de medo, mas de despertar. Não é sobre paranoia, mas sobre discernimento. Há um chamado urgente vindo do alto para que você compreenda que sua casa deve ser um refúgio de paz e não um espaço marcado por presenças ocultas. Se até agora você havia sentido apenas inquietações inexplicáveis, prepare-se. O que será revelado pode transformar completamente a forma como você enxerga o lugar onde habita. Muitas vezes acreditamos que o lar é apenas um espaço físico, feito de paredes, teto e móveis. Porém, a verdade é que ele também é um ambiente carregado de memórias, energias e marcas invisíveis que nem sempre percebemos conscientemente. Aquilo que acontece dentro de uma casa, palavras ditas, sentimentos compartilhados e até mesmo intenções ocultas deixa rastros que permanecem muito além do instante em que ocorreram. O problema é que, na correria do dia a dia, ignoramos esses sinais, e o que era para ser um espaço de refúgio começa, pouco a pouco, a se transformar em um território de inquietação. Quantas vezes você já sentiu um peso inexplicável ao atravessar a porta de um cômodo? Ou percebeu que seu descanso não era tão profundo quanto deveria ser, mesmo estando em sua própria cama? Essa sensação não é fruto da imaginação. É como se houvesse uma presença silenciosa, um eco do passado ou até mesmo uma influência externa tentando interferir no ambiente em que você vive. O lar deveria ser sinônimo de paz, mas quando carregado por resquícios ocultos, ele se torna um espaço de batalha invisível. É justamente nesse ponto que muitos se enganam. Acreditam que basta manter a ordem física da casa para que tudo esteja em harmonia. Mas a atmosfera de um lar não é definida apenas pela limpeza visível ou pela organização material. Há algo muito mais profundo acontecendo. Um ambiente pode estar impecável por fora e, ao mesmo tempo, carregar um peso sufocante por dentro. Isso ocorre porque a verdadeira essência de uma casa está ligada ao que ela absorve espiritualmente, e não apenas ao que se enxerga com os olhos. O que torna isso ainda mais sério é que muitas vezes abrimos brechas sem perceber. Uma conversa carregada de raiva, palavras ditas em tom de ressentimento, visitantes que entram sorrindo, mas deixam uma energia diferente ao sair. Tudo isso se acumula, e aos poucos o ambiente começa a mudar. O silêncio deixa de ser tranquilo e passa a ser incômodo, como se algo estivesse fora de lugar. Não é raro que essa sensação seja interpretada como estresse, mas, no fundo, é o espírito tentando alertar para algo maior. Por isso,
É importante compreender: quando você sente que algo não está certo dentro da sua casa, não o ignore. Essa percepção é um dom, um chamado para perceber o que muitos não conseguem ver. O desconforto que insiste em aparecer não está ali por acaso. Ele é um sinal de que há algo precisando ser revelado, tratado e removido. O lar foi feito para ser um refúgio, não um depósito de cargas espirituais ou emocionais que não pertencem a você. Já parou para pensar que aquilo que entra em sua casa não é apenas físico? Objetos, conversas, músicas, filmes, até mesmo visitas, tudo deixa uma marca. Às vezes, sem perceber, abrimos as portas para influências que carregam significados mais profundos do que aparentam. O ambiente, então, passa a carregar uma espécie de assinatura invisível, como se cada detalhe estivesse registrando o que foi trazido para dentro dele. É como uma tatuagem espiritual, gravada silenciosamente em cada canto da sua casa. Não se trata apenas de superstição ou de coincidência. Pense em quantas vezes um espaço ficou carregado após uma discussão, ou como uma música pode mudar completamente o clima de um ambiente. Se isso acontece no nível emocional, imagine o impacto quando essas marcas alcançam o nível espiritual. Aquilo que parece inofensivo pode ser exatamente o que abre brechas para um desconforto persistente. O resultado é uma atmosfera que influencia pensamentos, sentimentos e até mesmo relacionamentos dentro do lar. Muitos acreditam que essas impressões desaparecem com o tempo, mas a realidade é que elas se acumulam, criando uma espécie de mural invisível que molda o ambiente. É como se cada palavra lançada, cada atitude tomada e cada objeto trazido para dentro da casa fossem tijolos de uma construção que você não enxerga, mas sente. Quando esse mural é formado por elementos de paz e harmonia, o ambiente se torna leve. Mas quando ele é formado por cargas pesadas, o lar se transforma em um campo de batalha silencioso. Talvez você já tenha experimentado isso em momentos de solidão, quando o silêncio parecia gritar mais alto que qualquer som. Ou quando, sem explicação, a sensação de insegurança tomou conta de você, mesmo estando entre paredes que deveriam transmitir conforto. Isso é o reflexo de uma casa que absorveu mais do que deveria, carregando marcas que não foram tratadas. O pior é que, com o tempo, as pessoas se acostumam com essa atmosfera, como alguém que se habitua a viver em um lugar cheio de fumaça sem perceber o quanto o ar já está pesado. Mas existe um propósito para esses sinais se manifestarem. Eles não aparecem para gerar medo, mas para provocar um despertar. É como se o próprio céu estivesse dizendo: preste atenção, algo precisa ser mudado. Ignorar essa percepção é como ouvir um alarme de incêndio e decidir continuar dormindo. A casa é um reflexo daquilo que acontece no coração, e quando Deus permite que você sinta esse desconforto, é porque deseja mostrar que chegou a hora de restaurar, limpar e transformar o lugar onde você vive. Quando uma casa começa a carregar sinais de inquietação, não é apenas o ambiente que sofre. Os moradores também passam a sentir os reflexos de forma intensa. É comum perceber mudanças sutis no humor, aumento de discussões sem motivo aparente, dificuldades para descansar ou até mesmo uma sensação constante de cansaço. O lar, que deveria ser fonte de restauração, passa a sugar a energia emocional e espiritual de quem habita nele. Isso não acontece de repente, é um processo gradual, quase imperceptível, até que um dia se torna impossível ignorar. Você já notou como certas visitas parecem trazer leveza e alegria, enquanto outras deixam um peso que permanece mesmo depois que a pessoa vai embora? Isso acontece porque cada indivíduo carrega uma carga, e quando entra em sua casa, parte dessa carga é deixada no ambiente. Agora imagine o que acontece quando esse processo se repete diversas vezes sem que haja uma purificação intencional do espaço. O lar começa a se transformar em um depósito de impressões, e cada nova marca reforça o clima já existente. Esse peso invisível tem o poder de afetar não apenas o ambiente físico, mas também a espiritualidade da família. De repente, a oração parece difícil, a fé parece distante, e até mesmo pequenos momentos de comunhão perdem a força. O que muitos não percebem é que isso não se trata apenas de falta de disciplina espiritual, mas sim de uma atmosfera que foi corrompida e precisa ser restaurada. É como tentar acender uma chama em um lugar cheio de vento. O fogo até se manifesta, mas logo se apaga.
O que torna a situação ainda mais delicada é a tendência de se acostumar com o desconforto. Pessoas começam a acreditar que a irritação constante, a insônia ou o sentimento de vazio fazem parte da rotina, quando, na verdade, são sintomas de uma casa que precisa de libertação. Esse engano faz com que muitos desistam de lutar, aceitando como normal aquilo que deveria ser combatido. E é justamente essa passividade que mantém o ciclo ativo, alimentando a atmosfera de opressão. Mas aqui está a boa notícia: o desconforto que você sente não é um fim, mas um sinal de que algo precisa ser transformado. O fato de você perceber a diferença já é prova de que há sensibilidade espiritual em sua vida. Deus não permite que você sinta esses sinais sem propósito. Ele desperta para que haja mudança. A casa que hoje parece carregada pode se tornar, com atitude e fé, um ambiente de paz tão forte que será impossível ignorar. O despertar começa no momento em que você decide não aceitar mais viver sob o peso invisível. Muitas vezes, o que parece apenas uma sequência de contratempos diários é, na verdade, um reflexo direto do ambiente em que vivemos. Quando a atmosfera da casa é afetada, até mesmo tarefas simples parecem exigir mais esforço do que o normal. Pequenos planos começam a falhar, atrasos inesperados se tornam frequentes e a sensação de estar sempre correndo atrás do tempo se instala. Não é coincidência. O espaço que habitamos exerce influência sobre nossas emoções, pensamentos e decisões, mesmo quando não percebemos conscientemente. Esse tipo de influência não se limita apenas ao lado emocional. Ela pode se manifestar também no físico. Quantas vezes você já se sentiu esgotado sem motivo aparente? Ou notou que sua saúde parecia enfraquecida em determinados períodos, sem uma explicação clara? É porque o ambiente espiritual do lar pode impactar diretamente o bem-estar físico. A energia de um espaço, quando sobrecarregada, drena a vitalidade e abre brechas que afetam até mesmo a disposição diária para trabalhar, estudar ou conviver com os outros. E o mais preocupante é que, em muitas situações, essa condição não vem de forças externas aleatórias, mas de pessoas que tiveram acesso à sua casa. Alguém pode ter entrado sorrindo, carregando palavras gentis, mas deixando para trás uma carga invisível que você só percebeu depois. É um lembrete de que nem sempre a aparência reflete a verdadeira intenção, e que proteger o ambiente em que vivemos é tão importante quanto proteger a nossa própria mente. Contudo, existe um detalhe essencial que precisa ser compreendido. Aquilo que permanece oculto só ganha força porque não foi identificado. O silêncio e a falta de percepção são os maiores aliados de tudo o que se infiltra sem permissão. Mas quando os olhos espirituais se abrem e a consciência desperta, a influência negativa perde poder. Reconhecer a presença de algo que não deveria estar ali já é metade da vitória, porque a partir desse momento é possível tomar uma atitude prática e firme. Esse despertar não acontece por acaso. É fruto da proteção divina que não abandona, mesmo quando não estamos atentos. Deus não apenas guarda o coração de quem confia nele, mas também revela o que precisa ser exposto para que o ciclo seja quebrado. Quando você sente que algo não está em harmonia em sua casa, não ignore esse sinal. É uma convocação para agir, para reivindicar de volta o território que pertence à paz, e para transformar seu lar em um lugar onde a luz prevalece sobre qualquer resquício de escuridão. Há momentos em que a vida parece entrar em um ciclo estranho. Amizades se tornam instáveis, discussões surgem sem motivo real e a confiança começa a ser corroída por pequenos gestos ou palavras. Essas situações, muitas vezes, não nascem de forma natural, mas de influências invisíveis que encontram espaço quando o lar não está espiritualmente blindado. É como se uma sombra pairasse, alimentando desentendimentos e criando um ambiente em que a paz se torna rara. O mais delicado é que, em meio a isso, surgem pessoas que se aproximam não com o intuito de apoiar, mas de observar, em silêncio, semear insegurança. Talvez você já tenha sentido aquele desconforto inexplicável ao lado de alguém, mesmo que essa pessoa demonstrasse carinho ou proximidade. Essa sensação não é um engano do coração, é o discernimento espiritual em ação, avisando que nem todo sorriso carrega a verdade e que, por trás de gestos sutis, pode existir uma intenção de causar desequilíbrio. Quando essas influências encontram espaço, o resultado é uma atmosfera pesada, capaz de abafar até mesmo os sonhos e projetos que pareciam tão claros antes.
Ideias perdem força, a motivação diminui e o futuro começa a parecer incerto. É nesse ponto que muitos desistem sem entender que não se trata de fraqueza pessoal, mas da necessidade urgente de restaurar o ambiente ao seu redor. O lar precisa ser o local de maior força, não de desgaste. Mas Deus não permite que nada permaneça oculto por muito tempo. Ele traz clareza, expõe as intenções escondidas e conduz o coração de volta à verdade. Quando o discernimento é aceito e a pessoa decide agir, a atmosfera muda. As conexões falsas se desfazem naturalmente. Portas que não deveriam estar abertas se fecham e a paz retorna gradualmente. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas começa no momento em que a decisão é tomada. Esse é o chamado. Não aceitar mais viver em um espaço contaminado por palavras ou intenções que não vêm de Deus. É entender que cada cômodo, cada canto da casa, deve ser um reflexo da presença divina, e que a proteção espiritual é tão essencial quanto o alimento ou o descanso. Quando essa consciência desperta, cada detalhe do ambiente começa a ser tratado como parte de algo sagrado, e a vida inteira passa a se alinhar com o propósito maior. Quando você escolhe alinhar o seu lar com os princípios de Deus, algo poderoso acontece. O espaço deixa de ser apenas um local físico e se torna um território consagrado, um ambiente onde a presença divina repousa e onde nenhuma influência contrária consegue permanecer. Esse alinhamento não é apenas simbólico, é real. Ele transforma a atmosfera, renova as emoções e fortalece o espírito para enfrentar cada desafio com confiança. Esse processo envolve atitudes práticas que vão além da oração. É declarar palavras de vida sobre cada cômodo. É limpar o espaço não só de objetos desnecessários, mas também de lembranças que carregam peso emocional. É colocar músicas que elevam o coração, abrir as janelas para que a luz entre, criar momentos de silêncio intencional para ouvir o que o Espírito deseja revelar. Cada gesto, por mais simples que pareça, fortalece a atmosfera e constrói uma muralha espiritual invisível ao redor da sua casa. E não se trata apenas de proteção, mas também de preparação. Quando o lar é purificado, ele se torna terreno fértil para novos começos. Planos que estavam travados começam a ganhar forma, portas que pareciam fechadas se abrem, relacionamentos saudáveis florescem e a mente se torna clara para enxergar os caminhos que Deus tem para você. A paz que antes parecia distante agora passa a habitar dentro das paredes do seu lar e dentro do seu coração. É nesse ambiente restaurado que você perceberá como cada detalhe começa a cooperar para o seu crescimento. O descanso se torna verdadeiro, a oração mais intensa, as conversas mais edificantes. O lar, que antes parecia um campo de batalha, passa a ser um refúgio onde você recarrega suas forças, onde a fé é alimentada e onde a presença de Deus se manifesta de forma palpável. Essa mudança é profunda porque parte de dentro e se expande para tudo o que está ao redor. Por isso, receba este aviso como um convite urgente para agir hoje. Não adie o que pode transformar completamente o ambiente onde você vive. Comece agora a declarar vida, a estabelecer limites, a consagrar cada espaço como solo sagrado. E se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe sua experiência nos comentários, deixe sua voz registrada como testemunho de fé. Se ainda não fez, inscreva-se neste canal para continuar recebendo palavras que edificam e fortalecem. Você não está sozinho, você é escolhido e está protegido.